um homem de voz forte não está aí hoje? Então a minha voz no microfone é boa. Eu leio então. Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Vendo Jesus o quê, hein? As multidões. Subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o quê? Bem-aventurados os que choram. Por quê? Bem-aventurados os mansos. Por quê? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Dos textos mais lindos da Bíblia, né, irmãs? Bom, semana passada, Jesus começou o ministério público dele, lembra? Ele então chamou seus discípulos, né? E eles seguiram imediatamente, atenderam ao chamado e tivemos quem pode dar um glória a Deus? Eu tive uma pergunta, a primeira pergunta. Pode dar um glória, Primeira pergunta do curso. A Isis fez, depois eu vou comprar uma caixa de bombom para ela, porque ela merece. E a pergunta dela tem a ver com a aula passada, eu vou passar rapidamente por ela. Ela está começando, está com 3 anos e meio de convertida. Ela ouviu o testemunho aqui do Léo falando do chamado dele e tal. E ela então perguntou, será que eu não sei o meu chamado ainda? Será que eu não estou... Como é que foi a pergunta direito? Será que eu não estou atrasada, assim? Será que eu já não deveria saber? Ou eu estou sendo preparada, né? Esse negócio de chamado é uma coisa que a gente deve ter em mente 2 coisas. A primeira coisa é que todo cristão tem um chamado macro, que é igual para todo mundo. Então, primeiro aqui, ó, chamado, posso chamar macro ou vou dizer chamado cristão, pode ser? Todos nós. Diga aí o que é, por exemplo. O que é? Ide pregai, pode ser. Mas eu não posso ir e pregai de qualquer jeito. Então, eu como pessoa, eu tenho um chamado de ser transformado à imagem de Cristo. Eu chamo restaurado, como queira. Ou seja, gradativamente, você depois que se aceita Jesus, que ela já aceitou, ela começa a entrar num processo de transformação na palavra e no Espírito e na comunhão. Então, todo crente deve entrar nesse processo. Uns chamam processo de santificação, outros chamam processo de crescimento espiritual. Não importa o nome, importa que você saiba o que está fazendo. Você tem que conhecer mais a palavra e ter mais comunhão com o teu Deus. Então, todos nós temos que entrar nesse processo de crescimento. Por isso, é bom que você esteja presente nos cultos, onde é pregar a palavra. Se você puder participar de um grupo pequeno, participa, que você também vai aprender a ser transformado, porque a gente é mais facilmente transformado na convivência das pessoas, aprendendo a perdoar, aprendendo a aceitar as diferenças, não é? E aí sim, daqui a pouco você vai lá no teu ID. Então esse é o chamado cristão por todos nós. Todos temos que estudar. Então eu falei com ela, se você entrou na casa do Senhor e está investindo, buscando em primeiro lugar o reino, na palavra, na oração, no Espírito, você está cumprindo isso aqui. Daqui a pouco você começa a receber convites para servir na casa do Senhor. Você vai fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e Deus gradativamente vai fazendo o quê?
revelando o seu chamado pessoal ou específico. Que o Léo falou, eu sei do meu chamado, que realmente tem. O Léo tem uns 2 chamados que ele sabe que tem. Um é de louvar e o outro ele é o mestre da palavra. Ele até não acha chato que ele não está aqui, não gosta muito de falar quem não está presente. Mas foi o que ele falou da outra vez. Então, cada um de nós, Deus, eu já ensinei aqui que Deus ele vai se revelando de que forma? Ninguém assiste a aula. Gradativamente. Ele não dá tudo de uma vez. Ele chega aqui, ô Reinaldo, você se converteu, venha hoje aqui, sente comigo, você vai fazer isso, isso. Não, ele não faz assim. Ele vai dando gradativamente, você vai respondendo, e ele vai revelando o plano dele na tua vida. Amém? E esse plano vai mudando, ele vai te dando algumas missões. Não é necessário que seja uma missão só. Às vezes vai mudando ao longo da tua vida. Alguma dúvida sobre o chamado aí dos discípulos, etc? Não, então Jesus chamou os discípulos e começou a pregar. E ele curou toda sorte de enfermidades, as enfermidades do corpo, da alma e do espírito. Lembra isso? E as multidões estavam o seguindo, estavam admiradas pela autoridade, já tinha centenas de anos que não se via o poder de Deus, daquele jeito. Então Jesus agora vai começar o Sermão do Monte. Ele vai começar agora a ensinar. Ele veio para implantar o quê? O reino de Deus. Arrependei-vos porque está próximo. E ele vai começar agora a proclamar, vamos dizer assim, a constituinte, ou a constituição desse reino de Deus. E ele vai começar a dizer as características do cidadão desse reino, o que se espera do cidadão desse reino, qual é a função do cidadão desse reino, e vai explicar também e como é que fica a lei de Moisés. Então ele também vai explicar como o reino dele enxerga as leis de Moisés. Ele disse o seguinte: eu não vim para revogar as leis, eu vim para cumprir as leis. E ele vai então dar um entendimento, uma interpretação mais profunda da lei de Moisés do que aquela que estava sendo executada na época, que era muito o ritual de faz, não faz. Ok? Então diz o versículo 1, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse, aproximar os seus discípulos. Primeiro, essa pregação foi para quem? Vamos, está escrito aqui? Afinal foi das multidões ou foi para os discípulos? Assim como a palavra de Deus, ela pode ser falada, ensinada para todos ouvirem. Agora, aqueles que têm condição de entender e colocar em prática, têm que ser os seus seguidores, os seus discípulos. Por exemplo, eu posso, e você pode ouvir isso, eu posso pregar o sermão do monte numa casa espírita. Não posso? E eles até pegarem algum tipo de ensinamento para eles. Então, o que está aqui escrito, ele pode pregar para as multidões, mas a palavra ela tem uma direção certa para transformar aqueles que têm compromisso com ele. Mais ainda, aqueles que nascem de novo, porque você vai ver que nenhuma pessoa consegue ter todas as características e virtudes de caráter que estão aqui nas bem-aventuranças pela sua força natural. É necessário que antes ela venha nascer de novo. É necessário que isso ocorra, porque se isso não ocorrer, nós não conseguiremos com a nossa força ser humilde de espírito, ser um pranteador, ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, ser limpo de coração e pacificador. Talvez até você consiga, pelo teu jeito, ser até um cara mais pacificador pelo teu jeito de ser. De forma natural que eu estou falando. Mas jamais você conseguirá reunir todas essas virtudes. Então ele sentou. Primeiro ele senta, como eu expliquei semana passada, que na época quando o mestre ia começar a ensinar, o que ele fazia? Ele sentava. Então Jesus também está aqui, o rabino lá,
sentava para explicar, e aqui ele está fazendo a mesma coisa. Ele olhou as multidões, e Jesus está sempre olhando as multidões, ele está olhando todo mundo, ele conhece todos os corações, e ele aí senta e começa a pregar, e vai proclamar agora a constituinte desse reino. Você pode fazer uma analogia do que aconteceu lá com Moisés. Porque em Moisés também foi dada a Moisés a constituição da velha aliança. Não foi? Não foi lá Moisés? Só que se você for, venha comigo em Êxodo 19, antes um pouquinho de ser entregue. Marca a Bíblia em Mateus 5. E vem para Êxodo 19, 12. Deus vai dar a Moisés a lei, também a constituinte aqui, da velha aliança. E ele conversa com Moisés no capítulo 19, e ele dá instruções a Moisés. E você vê que Moisés aqui vai receber a lei também no monte. Jesus ia proclamar a lei aonde? No monte, né? Moisés aqui também vai receber a lei no monte. Só que com duas características bastante diferentes. No versículo 12 diz assim: marcarás em redor limites ao povo, dizendo, guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo, todo aquele que tocar no monte será morto. Então, Deus está pronto para passar, Moisés vai receber, Deus está pronto para dar a Moisés, mas ele disse assim, eu quero que haja limite, nem todo mundo pode subir, só Moisés. E a partir de um certo lugar, não vai subir. E quando Deus se manifesta com voz suave, trovões, relâmpagos, não é? E o povo fica o quê? Aterrorizado, fica apavorado. Então, o Monte Sinai, que era o Monte Santo, que é o monte em que ele recebeu, e esse limite. Veja, Jesus, em primeiro lugar, ele vai a um monte que é na Galiléia, ou seja, não é nem Jerusalém, é um monte comum, não é um monte santo. Ele não fez questão de ir no monte em que Moisés tinha proclamado. E isso aqui não é à toa. Venha comigo na página 2. Jesus, o lugar, uma montanha qualquer da Galiléia. Ele não foi ao Monte Santo. Página 2. Ele está começando a dizer, ele não está dizendo que está chegando um novo tempo, o reino está sendo implantado. Ele está falando uma coisa aqui agora. Há um novo tempo. Porque até aquele momento, a adoração era pedida ao povo de Israel em lugares específicos. Deus não queria que o povo adorasse a ele em qualquer lugar. Só nos lugares que ele especificava. Só que agora, tanto é que a samaritana, quando chega para Jesus, tem uma dúvida. Qual é a dúvida dela? Poxa, Jesus, tira minha dúvida, eu estou vendo que você é profeta. Afinal, a gente deve adorar a Deus aqui ou lá em Jerusalém? Ela estava em Samaria. Aqui ou lá em Jerusalém? Tem uma briga. Os judeus dizem que é em Jerusalém, que a gente deve adorar, e a gente adora aqui na Samaria. Aí Jesus dá uma resposta. Qual é a resposta que ele dá? Continua. Exatamente. Então o que Jesus está falando? Filha, não é mais questão de lugar. Vem uma nova hora, e essa hora já chegou. Agora a adoração não depende do lugar. Agora a adoração é em espírito e em verdade. Então essa é a primeira coisa que Jesus já está começando a ensinar. Olha, não é mais o local. Segunda coisa, lá criaram-se limites para o povo não se aproximar. Jesus fez exatamente o contrário. Jesus chegou, sentou e pediu que a multidão se
achegar-se a Ele, sem a criação de qualquer limite, mostrando também que viria agora um novo tempo de acesso aberto ao Pai através dele. Ele vai ser aquele que vai desfazer o véu e vai nos deixar se aproximar ao Pai. Ninguém vem a mim, ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Amém? Então, dadas essas duas coisas interessantes sobre a comparação do velho e do novo, nós podemos entrar então no Sermão do Monte. Como eu já falei, lá, slide 2 da página 2, essas declarações mostram o que Deus espera de nós e o que nós podemos esperar dele. Responde às questões: quais são as características do reino, do cidadão do reino, quais as leis que regem o reino, o que faremos com a lei de Moisés, como fazer parte desse reino. O Sermão do Monte, não só as bem-aventuranças, capítulo 5 a 7, é um chamado a um novo estilo de vida, ao estilo de vida do reino de Deus aqui na terra. Amém? Por isso nós precisamos entender ele. Então, você que é um discípulo vai ouvir, vai ser abençoado e mais tarde você vai abençoar vidas. Essa é a ideia do discurso de Jesus aqui. Para isso você tem que estar disposto a ouvir. Então você está se mostrando disposto a ouvir aqui o Sermão do Monte. Tem vindo aqui toda semana e levar, não só ouvir minha aula, mas para casa meditar naquilo que foi falado, ter dúvidas. O irmão Cláudio já falou que Deus tocou nele aqui no Mateus 5,3, nos humildes de espírito. A irmã Beth já falou que Deus tocou, abriu o coração dela naquele dos limpos de coração, que verão a Deus. E você continua, e nós vamos então, hoje, dar uma visão geral das bem-aventuranças e, no máximo, chegar a entrar na primeira bem-aventurança. Amém? Pronto, a primeira coisa que você vem aqui, a primeira coisa do Sermão do Monte são bem-aventuranças. São bem-aventurado aquele que, abençoado aquele que, mais do que feliz aquele que, não é? Aquele que, e Deus, Jesus começa então a falar de felicidade. Afinal, Deus nos criou para sermos. Jesus veio para que a gente tenha vida e a vida em abundância. Então ele já chega logo falando de felicidade. Só que ele vai falar de felicidade de um jeito bem diferente daquele jeito que a turma estava acostumada a entender, e eu digo mais, do que a gente está acostumado a entender nos dias de hoje. Então ele vai mostrar o que é a verdadeira felicidade. Então, Deus criou o homem, e Jesus veio para ser feliz, e Jesus veio ensinar como. Porque a gente está muito afastado. Eu coloquei aqui no último slide da página 2, que as declarações de Jesus vão nos surpreender. Primeiro, na época, ser abençoado significava o cara ser rico, honrado, respeitado. E Jesus vai começar a quebrar esse axioma, essa base aí, que se o cara é rico, ele é abençoado. Se o cara é pobre, ele não é abençoado. Então Jesus já vai quebrar isso aí. 2, Jesus vai mostrar que riqueza e bens materiais não levam necessariamente a... E 3, ele vem trazer uma boa notícia àqueles que estavam marginalizados da sociedade, ao pobre. Porque o pobre que era discriminado, não tinha emprego, etc., ele sabia, primeiro ele já tinha um peso danado, que ele não era abençoado, ele achava que ele era um pecador, não merecia, etc. E ele achava que não tinha jeito a vida dele. Só que Jesus vai dizer, no meu reino, tem lugar para vocês. E vocês podem ser abençoados e felizes no meu reino. Ou seja, ele acendeu uma luz no fim do túnel, para aqueles que já não tinham esperança. Então Jesus já vem dando essas 3 coisas. Falei agora, primeiro slide, página 3. Desde a semana passada, fiquei explicando que Jesus define felicidade não naquilo que nós temos, não naquilo que nós fazemos, nas nossas realizações, mas naquilo que nós somos. Jesus já começar a dirigir os seus ouvintes
para dentro do ser humano. Vai começar a ensinar que a verdadeira felicidade, ela não surge lá fora. A gente não busca lá fora. Ela surge de dentro para fora e ela é fruto de quê? É, de um relacionamento, mas mais do que isso. Ela é fruto de quê? Humildes de espírito, pranteadores, limpos de coração. O que é isso? Bem-aventurados, virtudes de caráter. Olha só como é legal. A gente aprende que a gente tem que ser transformado. Eu falei ainda há pouco aqui, crescimento transformado à imagem de Deus. Às vezes as pessoas olham isso com certo peso, né, na vida. Mas olha, raciocina um pouco comigo, olha. A felicidade, do jeito que Jesus colocou, ela é fruto das virtudes de caráter. Quanto mais virtudes de caráter eu tenho, parecidas com Jesus, mais feliz eu sou. Então, Deus nos criou e nos falou, por favor, se deixe transformar dia a dia a imagem de Jesus. Para quê? Para que você seja transformado à imagem dele, para que dentro de você tenha as virtudes dele e para que você realmente seja feliz. Quanto mais tempo, então, você passar se dedicando à palavra de Deus e à comunhão no Espírito, no relacionamento com Deus, mais provável é a sua transformação e mais feliz você será. Então a gente diz assim, você tem que orar 1 hora por dia, meu irmão. Você tem que não sei o quê, não sei o quê. E há uma forma da gente encarar isso de uma outra perspectiva. Aí aquilo fica um peso para mim. E eu não consegui, eu fico doido. A questão é a seguinte, irmão. Quanto mais tempo, curte esse tempo com o Senhor, porque nesse tempo aqui você está investindo na sua felicidade. Porque não tem como ser transformado a menos que seja na palavra e na presença de Deus. Por isso é necessário que você estude a palavra, por isso é necessário que você tenha comunhão, porque senão você vai continuar vivendo da mesma forma que você vivia, fora do reino. Então, apesar de você talvez ter sido batizado, você continua agindo, pensando e tendo as mesmas virtudes de caráter que você tinha antes. Por isso que você não é feliz. Irmã. Amém? Então, diga comigo, a felicidade está diretamente ligada às virtudes de caráter de uma pessoa. E não suas posses e realizações. Que é o conceito do mundo. Jesus está dando um outro conceito. Amém? Então, eu escrevi ainda na página 3, no primeiro, realizar faz bem. Ter posses faz bem, mas só traz uma felicidade circunstancial. A verdadeira felicidade é consequência do caráter e brota de dentro para fora. Ao ser, tem nada a ver com ter. Isso é o que Jesus veio esclarecer. Na verdade, ele veio modificar isso, não é? Porque para você ser transformado, você precisa investir tempo. Ou seja, em vez de você... aí vai ficar muito parecido com a pregação de domingo daqui a pouco. Mas, na verdade, você tem duas parcelas. Você tem o ser e o ter. Só queria dar um exemplo. Por isso que nós encontramos no mundo muitas pessoas boas e que demonstram que não creem em Deus. Vou chegar nisso agora. Por quê? Quem é feliz? Pergunta. E agora vamos falar nas bem-aventuranças. Vamos olhá-las como um todo primeiro. Não uma de cada vez.
como um todo primeiro. Jesus está dizendo quem é feliz. São os humildes de espírito. E aqui você vai ver, e aqui uma grande... Se você começar a estudar literatura, você vai ver uma grande gama de maneiras diferentes de classificar as bem-aventuranças. Eu vou te dar aquela que me pareceu a mais, assim, natural do Senhor para nós. Então, tem gente que vê aqui 9 bem-aventuranças, 9 palavras bem-aventurados, e diz que são 9 bem-aventuranças. Outros dizem, não, são 8, porque as duas finais é a mesma coisa. Você vai encontrar coisas de todo tipo. Você vai encontrar também uma linha de estudiosos que vai dizer, não, Jesus estava dando um modelo que não serve para os dias de hoje, só para o futuro. Quer dizer, você pode notar, dizem eles, que só tem o ão lá no futuro, é tudo no futuro. Não concordo com isso. Então, há uma série de ensinamentos, eu vou pegar aquele que eu creio. Então, porque um dia, se você ler um artigo diferente, você saber que há uma gama de interpretações diferentes nas bem-aventuranças. Eu creio que ela é para nós, ela é hoje, e eu classifico da seguinte forma. São 8 bem-aventuranças, as 2 últimas são iguais, para mim. Das 8 bem-aventuranças, são 8 declarações surpreendentes, que Jesus dá de cara. E mais do que surpreendentes, paradoxais, algumas delas. E eu enxergo 7 virtudes de caráter. O número 7 é o quê, Carlos? Diga aí. Então, eu fiz uma força para enxergar os 7, e consegui enxergar ali. São 7. Não, é porque as outras, o perseguido, se você for perseguido, isso não é virtude de caráter. A parte da perseguição. O que realmente é virtude de caráter são as 7 primeiras. É ser humilde de espírito, é ser um pranteador, é ser um manso, é ter fome e sede de justiça, é ser misericordioso, é ser limpo de coração, é ser um pacificador. Então, essas 7 mostram as 7 virtudes, a perfeição de caráter do cidadão do reino. De quem é esse caráter? É o caráter de Jesus Cristo. Ele vem e diz assim, olha, ser feliz é isso aqui, ó. É ser isso, isso, isso e isso. E se você notar, ele só não falou isso. Daqui a pouco, meus discípulos, vocês vão notar que eu sou exatamente isso aqui. Porque eu sou o modelo de homem perfeito. Então, esse é o modelo das bem-aventuranças, é o modelo de caráter dos cidadãos do reino. E pastor, e como é que fica aquela lá? Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso aí, como é que você enxerga? Eu enxergo assim. E eles vão ter que se regozijar e exultar. Ora, se você tiver essas 7 virtudes de caráter, ainda que você venha a ser perseguido, você vai ser feliz. Ainda que você seja perseguido por causa de Cristo, cara, você vai ser feliz e você vai ter chance de exultar e se alegrar. Aí alguns dizem, mas isso aí é coisa de louco. Não, isso não é coisa de louco. Isso é coisa de cristão maduro. Porque quem chegou lá? Primeiro Jesus. Jesus foi perseguido. E ninguém ouviu Jesus dizer que estava em depressão. Ele teve a vida dele, cumprindo a missão dele, na felicidade que ele apresentou aqui. Que brota dentro dele, o rio de água viva que brotava dentro dele, que alegrava ele de dentro para fora o tempo todo. Até na cruz ele conseguiu, só por um momento que todo o pecado foi para cima dele. Ah, mas Jesus é Jesus. Pedro conseguiu. Estevão, Paulo. Vou pegar só. Paulo conseguiu.
Quer ver Pedro? Vamos pegar Pedro aqui. Pedro, eu acho que eu anotei aqui, deixei para vocês. Ih, eu pulei um monte de coisa, depois a gente volta, não fica nervoso não. Pulei um monte de página aqui, fui lá para a página 5, Atos 5. Atos 5. Assim, é possível ser atingido esse modelo? É possível? É, porque Jesus foi o exemplo e seus apóstolos chegaram lá. Atos 5. Você lembra que Pedro foi preso? Quem lembra disso? Estava fazendo milagre, foi Pedro e João foram presos. É 5, irmão? É 5. Qual o versículo? 29 primeiro. 29. É isso mesmo? Está achando esquisito? E o outro é 40 e 41? Não, não é isso não. Ah, é porque eu estou olhando o 4, por isso. É 29, tá certo. 29 é assim. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa o quê? Então eles foram ameaçados por ele, ó, você param com isso aí, senão a gente vai continuar batendo em vocês, não sei o quê, tá? Aí lá no final, no 40, estão lá, foram presos, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-los que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Acabaram de levar uma sova daquelas. E eles se retiraram, eles quem? Os apóstolos. Se retiraram do sinédrio, como? Chorando porque tinham apanhado. Não, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então isso é sério mesmo, quer dizer, isso é para cristão. Isso é para cristão maduro. Outro, 1 de Pedro 4. Vou pegar só Pedro, você podia pegar Paulo. Primeira de Pedro 4, 12 a 16. Amados, é Pedro falando, o pescador falando. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, o que está escrito aí? Alegrai-vos na vida que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Paulo lá no espinho da carne, mesma coisa, ele foi, pediu a Deus, 3 vezes, Deus falou, a minha graça te basta, que nessa fraqueza que você está aí, é que eu vou repousar o meu Espírito, a minha glória vai estar sobre você. Ele diz, se é para isso, eu aprovo no ato. Eu aprovo no ato, não quero nem saber. Bendito espinho que me leva à glória do Senhor. Então, são pessoas que chegaram lá. São pessoas que amadureceram, que foram transformadas. Pessoas que levaram o Evangelho, estou pensando se falo, de um jeito diferente do que a maioria de nós tem levado hoje. Para ser bem, né? Para não me comprometer muito, a gente fala assim. Amém? Então nós podemos chegar lá. O que precisa? 2 coisas. É o próximo coisa. A transformação, que a gente falou aqui ainda há pouco, em 2 fases. A primeira é a decisão de seguir Jesus, que a gente aprendeu semana passada. O que os apóstolos fizeram semana passada? Quando foram chamados para fazer alguma coisa, eles não titubearam. Eles seguiram Jesus. E essa decisão era imediata. E eles imediatamente seguiram de forma física, mas o caráter deles ainda não havia sido transformado. Você pode ver que nos diálogos com Pedro, os seguidores assim, Jesus, vamos mandar fogo nesses caras. Não é? Eles não tinham ainda
Então, eles vão imediatamente fisicamente e ao longo do tempo vai acontecendo o crescimento e a transformação na palavra. Eles vão sendo transformados dia a dia, de glória em glória, a imagem de Cristo, vão se tornando mais felizes de dentro para fora e vão começando a ser pessoas que as pessoas olham e dizem, esse cara não é desse mundo. E realmente, esse cara não é desse mundo. Esse cara pertence a outro reino. Esse cara pertence ao reino de Deus. Porque as coisas que ele suporta é um pouco diferente da forma com que eu suporto. Eu me desespero muito mais fácil que ele. Amém? Bom, então vamos voltar agora para as bem-aventuranças. Então, amigos, as bem-aventuranças, então, formam o quê? Um modelo, mas um todo. Porque senão, se você é um cara que tem uma personalidade de pacificador, diz assim, não, peraí, essa aqui é mais fácil para mim. Deixa eu ver qual é a benção que eu tenho aqui. Olha só, qual é a benção? Opa, bem-aventurados pacificadores, porque vou ser chamado filho de Deus, porque eu sou um pacificador. Porque tem gente que é naturalmente mais pacificador do que outro. Mas para obter todos esses aqui, só com a nova natureza. Só nascendo de novo. Só decidindo deixar Deus fazer a obra. Amém? Nós vamos voltar então para página 3, slide 2. Jesus das 8 declarações, 7 virtudes de caráter. De um lado você tem a virtude de caráter, e do outro lado você tem cada bem-aventurança, de um lado ela tem uma virtude de caráter, e do outro lado ela tem uma promessa, que tem implicações futuras, mas também tem implicações presentes, desde já em cada uma delas. Você pode notar que a maioria delas usa o verbo no futuro. Bem-aventurados que choram, porque serão? Bem-aventurados mansos, porque? Os outros serão fartos, os outros verão a Deus, os outros serão chamados. Mas tem duas bem-aventuranças, que na verdade para mim é uma coisa só, que é o reino de Deus, que vem no presente. Ou seja, Deus está implantando, Jesus já estava implantando o reino, não totalmente, mas bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino, para que não tenha dúvida. É o reino de Deus, desde já. Não quer dizer que o futuro que está colocado aqui não implique em coisas presentes. Mas desde já você tem acesso ao reino de Deus. Amém? Formam todo o caráter do cristão maduro, e nós já vimos que esse cristão pode ser atingido, esse caráter pode ser atingido. E vimos também, se você tem todas essas virtudes, ainda que você seja perseguido, você poderá exultar e se regozijar. Então, eu botei uma figurinha aí, como não tem televisão, dá para você ler. De um lado é a virtude, do outro lado é a promessa. Você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 virtudes. A última é o perseguido, aquele que for perseguido. E as implicações, nós vamos entrar depois em cada uma delas. Página 4. Já falei isso, a imagem do Filho de Deus, Jesus é assim, Jesus é feliz, Ele é o Rei. Falou de mudança interior, Ele é a fonte de felicidade, o Espírito Santo em nós é o rio que transborda alegria dentro de nós. Falei semana passada que o quadro que a gente encontra e o quadro que Jesus encontrou nos dias dele era exatamente o oposto das virtudes de caráter. Quem lembra disso? Que essa segunda tabela. Ao invés de humilde de espírito, que nós encontramos orgulho e arrogância. Ao invés dos que choram, encontramos o quê? Insensibilidade ao pecado. Ao invés de mansos, e assim vai, como eu falei semana passada.
Então, por isso, muitos até dizem, isso aí é utopia, isso aí não existe. Não, existe sim, só que é sobrenatural. É Deus trabalhando em nós para fazer essa transformação. E eu vou chegar na última aula de bem-aventuranças, mas eu já adiantei esse quadro. Você vai notar que as bem-aventuranças foram colocadas aqui, e se você olhar com carinho, você pode notar que elas são até graduais na nossa caminhada cristã. Eu chamo de fases, não saiu aqui a palavra fases? Esse terceiro slide da página 4, fases. Humilde de espírito, você vai entender hoje que é aquele que sabe que depende de Deus e precisa de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente tem que aprender, o ponto de partida das bem-aventuranças. Depois você vai entender os que choram. Os que choram tem que resumir, né? Porque depois nós vamos entrar com calma, mas vamos resumir. São aqueles que se incomodam com o pecado. É o choro por causa do pecado. É o choro do arrependimento. É o segundo passo. Você depende de Deus, você se arrepende. Então você sabe que você precisa de salvação. Nesses dois. Aí o manso você vai entender que é aquele que se sujeita à vontade de Deus, ao Senhor. Então você já aprendeu que precisa de um Salvador, depois você vai aprender que precisa de um Senhor. E aí essas três são chamadas três bem-aventuranças de entrada no reino. E você continua a sua fase. Depois que você entrou no reino, você precisa ter fome e sede de justiça. Você não pode só entrar no reino e se acomodar. Então você vai procurar ter fome e sede, buscar cada vez mais. E aí você vai entrar num processo de santificação e você vai começar a se tornar o quê? Precisa de santificação, limpo de coração. E depois você vai começar a aprender a dar aquilo que você já recebeu. Quer dizer, se você for, aqueles que são misericordiosos alcançarão, e a paz, você vai ser um pacificador, porque você recebeu a paz e você vai levar a paz. Mas isso eu vou voltar, porque é muito rico na última aula de bem-aventuranças. Página 5, último slide, resumo. Página 5, ok? Estamos juntos? Já falamos como pode ser atingido, é possível de ser atingido. Resumo, pessoas buscam felicidade e não encontram. Felicidade depende mais do interior e menos das circunstâncias. Buscar em primeiro lugar o reino. Gradativamente seu interior vai sendo transformado. O caráter cristão vai sendo obtido e com ele E ainda que seja perseguido, ainda assim será um bem-aventurado. Quer ser mais feliz? Passe mais tempo na palavra e na presença de Deus. Amém? Podemos então começar, pelo menos uma hoje. Quer alguma dúvida sobre o que eu falei? Não. Então, Beth, aquilo que você falou tem que ter o tudo. O Cláudio falou mais sobre humilde de espírito. Alguém mais teve alguma coisa que estudou essa semana que queira somar no seu devocional? Virinha, some. O que eu vejo é humilde de espírito, é uma dependência total de Deus. Começa humilde de espírito. Então, se a gente for realmente, não for espírito de porco, não tiver outro espírito, mas buscar o Espírito Santo, né? Aí vai ser, não é porque tem, né? Fulano parece ter o espírito de porco, então o espírito de Deus, buscar o Senhor, depender
totalmente dele, aí eu achei interessante isso. Primeiro ele começou humilde de espírito, quer dizer, busque primeiro o Senhor, seja como eu, dependente de Deus, porque ele dependia totalmente do Pai, né? Então ele podia, mostrou que isso aqui é realmente ele, né? Então essa dependência total do Pai, que eu achei lindo, que aí vai nos capacitar, se a gente realmente buscar a ser isso aqui. A Bíblia está recheada de bem-aventurança, né? Salmo 1 fala das bem-aventuranças. O Salmo 32 fala bem-aventurado aquele que recebe perdão. Apocalipse fala bem-aventurado aquele que lava as vestiduras no sangue do Cordeiro. Só que todas elas são bem claras. E aí você falou que no caso de Jesus, ele está fazendo algo paradoxal que eles não estão acostumados a ouvir dessa maneira. Né? Senão a pessoa está recheada de bem-aventurança, mas são claras, a Bíblia toda. Né? Só que Jesus faz ele quebra esse modelo que eles se acostumavam de ver, essa arrogância de ser de Israel. É isso. É nesse sentido. Como entender humildes de espírito? Como entender algumas traduções, os pobres de espírito? E eu ajudo você aqui tentando levar para o mundo material, para o nosso mundo. Primeiro, entender o que é um pobre material. Né? Se você quiser exagerar, entenda o que é um mendigo. O que é um mendigo? É uma pessoa que é totalmente dependente dos outros. Ela não faz nada pelos seus recursos próprios. Ela não consegue viver de forma independente. Ela depende da sua esmola, por exemplo. Ok? Está escrito aí, então. Não tem o suficiente. Existem também os autossuficientes. Aqueles que são que têm mais dinheiro, não é? Então, aqueles, eles fazem o que eles querem, eles não precisam da Bolsa Família, eles têm o dinheiro próprio, eles viajam quando quer, então eles são um pouco o quê? Independentes do governo aqui. Não é? Eles têm a vida própria deles e não necessitam de ajuda de ninguém. E eles se tornam autossuficientes, pelo menos do ponto de vista material. Então, esse mesmo princípio você pode tentar trazer para a parte espiritual. Humilde de espírito. São aqueles que são dependentes. Mas dependentes de quem? De Deus. Porque eu não consigo te dar uma esmola no espírito. Só Deus consegue tocar no teu espírito. Então, você precisa de Deus. E essas pessoas são aquelas que reconhecem a sua falência espiritual, a sua carência espiritual. E por isso necessitam de Deus. Quer dizer, qual é o problema do homem? O homem, quando foi criado, ele vivia em comunhão e dependência de Deus. E quando veio o pecado, o homem começa a viver independente de Deus. Como Jesus vem restaurar, a primeira coisa que vai ter que ser restaurada é essas pessoas reconhecerem o estado pecaminoso que elas vivem, a falência espiritual ou a morte espiritual que existe dentro de cada uma delas. E é por isso que Jesus entra de cara e coloca como a primeira bem-aventurança. Ela é básica. Se você não reconhecer isso, que precisa de Deus, que você não é autossuficiente, que você não pode viver pelo conhecimento da árvore do conhecimento do bem e do mal,
que você não tem sabedoria suficiente para tomar as suas decisões e viver do jeito que você quer, se você não enxergar isso, não, esse não pode, esse aí tá, se você não, tadinho, mas ele é humilde de espírito, irmão. É porque está caindo água ali. Está meio calor, né? Pode ligar isso aqui, Vanildo, vai lá, liga isso aqui. Está calor mesmo. A gente ligou lá também, ele é Automatics. Pronto. E onde é que eu estava? Então, esse é o ponto de partida. É você entender, reconhecer o teu estado de miséria espiritual. Que você não vai longe sem Deus. Eu não posso afirmar isso, é o que eu falei ainda há pouco, mas é assim, que cada um, até a vida de cada um pouco diferente. Agora, essa é uma etapa que precisa acontecer. As outras, eu até li, com aquela tabela que eu vou fazer no fim, uma escadinha que é gradualmente como a gente mais ou menos cresce espiritualmente, ganhando uma e outra, mas eu não posso garantir isso. Mas uma coisa que a gente garante se você não for humilde de espírito, você não é do reino. Olha o que está escrito aqui. E é básico. As 3 primeiras são chamadas as bem-aventuranças de acesso ao reino. Sem essa primeira bem-aventurança, sem humildade de espírito, você percorre a Bíblia todinha, que você vai ver como Deus trabalha com os soberbos. É ou não é? E como Deus trabalha com os humildes. Então, se você não tem essa visão de que é pecador, Jesus disse assim, eu não vim para curar os sãos, como é que ele falou? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim, eu vim salvar os pecadores. Então, se as pessoas acham que são sãs, que era o caso dos religiosos da época, eles não têm acesso ao reino. Por mais religioso que eles possam ser, porque eles estão baseados na sua justiça própria. Então aqui Jesus já está começando a falar, vai começar a entrar o entendimento da graça de Deus. O humilde espírito é aquele que reconhece que ele precisa, mais do que Deus, da graça de Deus, porque de seus esforços ele não vai ser digno o suficiente, nós vamos chegar lá daqui a pouco, digno o suficiente para entrar no reino. Não sou eu que entro. Como é que entra no reino, pastor? O humilde espírito é do reino, mas como é que ele entra lá? Pela graça, mediante a fé. Mas quem trouxe? Foi você que entrou ou foi Deus que te trouxe? Então, você não consegue. Então, esse humilde, é esse que... vamos ler aqui, que senão... Vamos lá, slide 1. Acho que eu fui longe demais de novo. Eu fiz só uma observação no slide 1 da página 6. A pessoa pode ser rica materialmente e ser humilde de espírito, tá? E a pessoa pode ser pobre e orgulhosa espiritualmente, tá? Tem gente que... É bom a gente entender isso, tá? A gente tem que entender que aqui ele está falando aqui de humildade de espírito e tem muita gente que é muito humilde materialmente e é soberba. Eu não quero falar sobre isso, só para chamar a atenção, tá? Bom, então, a segunda slide. A primeira virtude de caráter apontada por Jesus é a humildade de espírito. É ponto de partida para o caráter cristão. O humilde de espírito diz, eu preciso de Deus. Ele é dependente da graça de Deus. Ele reconhece que é morto espiritualmente. A raiz do problema, já falei, que era o pecado. E depois, o primeiro passo para a entrada no reino é voltar a depender de Deus. É reconhecer sua necessidade espiritual. O humilde de espírito sabe sua posição diante de Deus. Último slide.
Ele nos criou, Deus nos criou, e o humilde de espírito tem consciência do seu vazio espiritual. E sabe, Ele é santo, e nós somos pecadores. Ele é tudo, e sem Ele, nada somos. Que não merecemos nada diante dEle. O reino de Deus é oferecido àqueles que sabem que não podem oferecer nada, que seus méritos são insuficientes para alcançar o reino. Amém? Eles clamam por misericórdia. Quem lembra do ceguinho lá clamando? Aquele é um humilde de espírito, dependente dele. É ou não é? Ele depende. E eles clamam por misericórdia e eles são ouvidos. Tanto é que Jesus ouviu os pobres, ouviu os publicanos, ouviu as prostitutas. É aí que eu escrevi, Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes. Jesus veio para os... E aí eu estava pensando aqui, deixar na Bíblia uma coisa, tem várias coisas que a gente podia pegar, mas eu achei que a melhor parábola para deixar claro o que é uma pessoa humilde de espírito e um arrogante de espírito, é a parábola do publicano. Então, a gente, é ou não é? É muito linda essa parábola, a gente tem que se ligar nela, vamos nos ligar? Antes eu falei assim, essa é uma parábola para aqueles que se acham justos, que são justos aos seus próprios olhos, justiça própria, que confiam nas suas próprias realizações, na sua moral e na sua ética. Jesus escolhe o maior contraste da sociedade da época. Um fariseu, que era a mais elevada forma de expressão religiosa, que disse que jejuava, dizimava, etc. E um publicano, que era a forma mais inferior. Ele era um traidor do povo, ele extorquia o povo, e roubava o governo também, porque ele pegava e... Sabe como é que fiscal às vezes faz, né? Então, tira daqui um pouquinho, depois apresenta, bota no bolso do um e bota no bolso do outro. Então, esse era o cara. Quem é que você acha que ia entrar no reino de Deus? Tu vê um cara todo dia, todo domingo de manhã, com a Bíblia debaixo do braço, sentando na CCRV. Jejuando, orando, dando aleluia. Aleluia! Oh, glória a Deus! Não é? E vê um cara lá, aquele cara que está extorquindo todo mundo. Pesquisa na internet, publicano e fariseu. Quem você acha que vai entrar no reino? Até o publicano ia votar no cara. Até o publicano votaria nele. Era 100% de chance de todo mundo votar e dizer, não, quem vai para entrar no reino é o fariseu. É o cara que segue lá a CCRV aos domingos. É o cara de pau de domingo lá. É, irmão, mas Jesus fez de propósito. Ele mostrou que não é nada disso. A nota do fariseu, a segundo slide aqui, fariseu, ele tinha nota 10 na lei, mas ele era orgulhoso do que fazia. O publicano, ele tinha nota 0 na lei, mas reconhecia o seu estado de pecador. Vamos ler a passagem, senão a gente... Só para quem não tem ela de cor. Se você quer entender o que é um arrogante e o que é um humilde de espírito, está aí. Aleluia! Glória a Deus! 18:9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem e desprezavam os outros. Então, eram aquelas pessoas que eram os religiosos da época. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Os 2 foram orar. Um fariseu e o outro era publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si desta forma. Vamos pular. Versículo 13. O publicano estando em pé. Então, já estamos aqui.
Jesus está fazendo a parábola, 2 pessoas estão indo para o templo, os 2 vão orar. E os 2 estão de pé. Agora Jesus vai explicar o contraste entre a oração de cada um e onde eles estavam de pé. 11. O fariseu posto em pé orava, pode sublinhar, orava de si para si mesmo. Quem já orou de si para si mesmo dessa forma? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano que aqui está, que eu não sei nem como é que os pastores deixaram ele entrar aqui nesse santuário. 12. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Entendeu esse? Agora o publicano, estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim. E os estudiosos dizem que essa ação de bater no peito, feita pelos homens, era uma ação de máxima dor daquela época. Não era qualquer dor. O homem, quando fazia isso, é porque realmente ele está... Hoje quem faz é o Cielo antes da piscina. Você já viu ele fazendo assim? Mas não tem nada a ver. Na época, era só quando estava em extrema dor é que o homem fazia isso. E Jesus traz essa tradição aqui para mostrar que realmente ele está sentido, ele está machucado com o que ele é. 14. Digo-vos que esse desceu para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta, mas o que se humilha, aleluias. Bom, então, o humilde de espírito é o fariseu. Caraca. O humilde de espírito é o publicano. Tá. Então, de quem é o reino dos céus aqui? Internet foi para o espaço. Todo mundo errou. Não é? Porque Jesus está mostrando que... Por isso que Jesus fala, não julguem, porque vocês julgam de aparência. Só que vocês estão vendo. Mas Deus enxerga o que está lá dentro do coração. Então, parem de julgar. Vamos lá no 7:2, página 7, versículo 2, só para afirmar conceitos. Já falei das 2 notas. A oração do fariseu. Se você notar a oração do fariseu, ela tem coisas legais. Primeiro, não há reconhecimento de pecado. Ele não falou que ele era pecador. Segundo, ele não tem necessidades. Não foi lá pedir nada. Ele não necessita de confissão, não necessita de misericórdia, nem perdão. Ele era o cara. Na verdade, a oração dele é a declaração dos seus méritos. Veja quem eu sou, Deus. E eu quero te agradecer por isso. Eu não quero tirar o mérito de ti, Deus, por ter criado alguém como eu. Tu és realmente, você se superou, meu Senhor. Como é que tu podes criar um cara como eu? Né? Mais ou menos isso aí que ele está falando para Deus. E pior, quando ele termina a oração de todas as suas virtudes, ele termina ainda malhando o irmão do lado. Em geral, o soberbo de espírito, ele é assim, tá? Ele se sente acima da média, para não dizer de todos. Então, ele se vangloria de seu estado alcançado pelo seu próprio esforço. E o publicano reconhece seu estado, não se acha digno, bate no peito, extrema dor, e clama por misericórdia. E a resposta do Senhor é: aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. Só Deus deve ser exaltado. Só Deus para exaltar os homens. Toda exaltação por parte dos homens, ela é
repudiada. O cumpridor da lei não é justificado. Justiça própria. Olhou para o lado, ao invés de olhar para cima. Cuidado com as comparações. A gente muitas vezes também olha muito para o lado. A gente se compara muito com o irmão do lado, com a igreja do lado, família do lado. Comparação é muito perigosa. Deus não me chamou para ficar olhando muito para o lado, me comparando. Deus chamou para olhar para Ele. Olhar para cima e confessar as minhas falhas e procurar melhor. Eu nunca vou ser o Adriano. E o Adriano nunca vai ser o Reinaldo, nunca vai ser o Eudes. O Eudes nunca vai ser o Reinaldo. Deus nos fez cada um diferente. Se eu ficasse preocupado com o dom do Ivanildo, eu estou perdido, porque enquanto eu estiver preocupado com o dom do Ivanildo, eu não estou exercendo o dom que Deus me deu. Amém? O pecador abriu o coração, pediu misericórdia. Jesus ensina, então, o reino dos céus é dos... Só para terminar, eu peguei mais alguns versículos, você podia pegar N. Quer dizer, o eu do soberbo, ele é muito vivo, não é? O eu do soberbo, ele é muito vivo. O eu, você vê que a declaração dele, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Quando você notar muito eu, se preocupa das suas declarações. Porque aí você está trilhando o caminho da soberba. A Bíblia deixa claras as bênçãos para os humildes e que o orgulho incomoda a Deus. Deixa essas duas coisas claras. Tiago 4,6 diz, Deus resiste aos, mas dá graça aos humildes. 1 de Pedro 5,5 diz, Deus se opõe aos soberbos. Por mais religioso que possa ser, Deus se opõe a ele, porque é o coração contrito. Jesus, lá quando ele define em Isaías 61, vamos lá, Isaías 61. Ainda tenho 5 minutos. Isaías 61. 61. Você pode ir lá. Deus fala sobre coração lá. Que tipo de coração Deus fala lá? 61:1, eu acho. 1, 2 ou 3, vamos lá. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas a quem? Aos quebrantados. Enviou-me a curar quem? Os quebrantados de coração. E proclamar liberdade aos cativos. E olha o 2. E apregoar um ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Senhor. E a quê? Bem-aventurados os que choram, porque serão. As duas primeiras bem-aventuranças têm tudo a ver com versículo 1 e versículo 2 de Isaías 61. Amém? Que é o caráter de quem? De Cristo. Vê que é o caráter de Cristo. Que é a passagem que ele vai ler daqui a pouco. Quando ele abriu lá a sinagoga, né? Então vamos lá. Os humildes de espírito serão abençoados. Deus olha graciosamente para os humildes. Ser humilde de espírito. Ainda pode falar mais, mas vamos lá. É reconhecer que precisa de Deus. É reconhecer que precisa andar de acordo com a vontade de Deus. E Jesus disse, deles é o reino deles. Eles vão obter glória do reino de Deus. O reino é dos humildes, dos pecadores salvos pela graça. Aí eu vou terminar rápido, deixei aqui para vocês olhar em casa a lição da aula 6, que é essa, o reino de Deus é para os humildes. O ponto de partida é eu preciso de Deus, para as bem-aventuranças. E chamei a atenção, página 9, slide 1, escrevi para você assim, cuidado. Nós temos uma tendência de justiça própria também. Não é? De realizarmos as obras para sermos aceitos por Deus. E temos uma segunda tendência. Olhar para o lado e julgar o próximo. E ficar se comparando. Essas duas tendências são perigosas demais, porque elas nos afastam da humildade e nos colocam no trilho da soberba. E aí, onde havia graça, Deus começa a pesar a mão. Antes ele te
tratava com cuidado, entendendo você, porque você era humilde de espírito. Quando você começa a comparar, dizer que é melhor do que fulano, por isso Jesus disse, não julguem, não comparem. Slide do meio, aquele que julga e compara não examina a si mesmo, julga pela aparência, perde a compaixão, esquece da graça, não consegue perdoar, torna-se superior, soberbo e não é humilde de espírito. Aplicação. Para você, essas perguntas e a última são para você pensar. Como é que é seu comportamento nos cultos e a sua oração? Ela se assemelha mais ao publicano ou ao fariseu? Você tem julgado as pessoas, se comparado a elas? Você tem se sentido superior a alguma pessoa ou desprezado aquele que falhou? Você tem procurado a aceitação de Deus pelas suas obras? Você tem se esquecido da necessidade que você tem da graça? Você tem lembrado que a graça de Deus se aplica a você, mas também para o seu irmão? E aí a gente pode orar esse final aqui juntos. Senhor, perdoa-nos que não precisa ler não, eu oro e você repete. Senhor, perdoa-nos, porque muitas vezes temos nos comportado como aquele fariseu, olhando para o publicano, olhando para os pecadores, entre aspas, e nos achando dignos por cumprirmos serviço na igreja, por entregarmos dízimo, por virmos aos cultos, Senhor. Tira de nós, Senhor, esse sentimento e nos capacita a cada dia e nos ensina a cada dia a ser humildes, dependentes de Ti, a reconhecer que somos pecadores, salvos pela Tua graça, a reconhecer que sem Ti nada somos e que nosso destino seria a morte eterna. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor demonstrado em Cristo Jesus. Obrigado pela Tua palavra e que essa primeira bem-aventurança fique gravada nos nossos corações. O reino de Deus é dos humildes de espírito. O reino de Deus é dos humildes de espírito. Pode fazer mais uma vez. O reino de Deus é dos humildes de espírito. Senhor, eu quero ser um humilde de espírito. Ensina-me em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho terminado sempre 9h30. Se houver uma pergunta, ainda tem tempo. Se não, manda para o dúvidas palavra viva, @bol.com.br. Vamos ficar de pé então? Ninguém tem dúvidas, é maravilhoso. 9h30, ninguém tem dúvida, irmão. Você quer ser um bom professor? Leva até as 10, ninguém faz pergunta. Olha só, pessoal, o Ivanildo está me lembrando, nós não vamos fazer mais atividades no dia 15 de novembro, é uma sexta-feira. Nós vamos transferir para o dia 20. E estamos aguardando a inscrição de vocês. À medida que tiver inscrições, a gente vai dando mais notícia. 15 é sexta-feira, é um negócio complicado, muitos viajam. Então, dia 20, na quarta-feira, por favor, que é feriado também. Dia 15, a pedidos, não vai ter aula. 15. Semana que vem já é dia 15? Então semana que vem não tem aula, mas estudem. Eu estou preparando uma série que a Nancy e o Paulo vão me ajudar? Hein, Paulo? Eu queria pegar aquelas 12 mensagens de bem-aventuranças, jogar no MP3, para eles comprarem aí, estudarem, ouvirem. São 12, eram 15, mas
2 nós perdemos. Nós temos 12 mais a final aqui, 15ª. O Paulo vai tentar colocar no MP3 ou em 2, aí vocês adquirem, porque quando eu passar para as próximas, vocês podem ver exatamente aquela bem-aventurança que tem no CD. Vocês vão saber mais do que eu no dia que eu estiver aqui. Amém? Vamos ficar de pé. Também nas férias pode ouvir às 15. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse convite do Senhor. E, Pai, é verdade que muitas vezes nós somos esse fariseu. A verdade é que muitas vezes, Pai, nós não abrimos a Tua porta. Muitas vezes, Senhor, nós rotulamos, muitas vezes nós julgamos, Senhor, mesmo, Pai, com a Tua graça sobre nossa vida. Então, nessa noite, Pai, eu peço que Tu olhe para o meu coração e olhe para o coração de cada irmão. Deus, nós queremos te agradecer por essa graça disponível, Senhor. E a cada um aqui, meu Deus, a cada um que representa uma família, a cada um, Pai, que precisa levar a Tua palavra de boa nova, Senhor. Ajuda, Senhor. Tira de nós essa soberba, Pai. Tira de nós esse orgulho, Senhor. Tira de nós essa comparação, Pai, como hoje nós apanhamos o Senhor, Pai, porque a palavra foi para nós. Meu irmão, essa palavra foi para você e foi para mim. Deus, nós queremos viver de verdade o Teu reino, Pai. Então é importante, Senhor, que as nossas máscaras fiquem para trás. Tira de nós, Senhor. Porque vimos aqui, concordamos, Pai, mas na hora do agir, Pai, nos ajuda, Pai. Porque muitas vezes nós distanciamos as pessoas. Muitas vezes, Senhor, nós não abraçamos, Senhor. Às vezes nós damos um sorriso, mas não vem do coração. Então eu te peço, Pai, nos ajuda, Pai, a ser mais parecido contigo, Pai. Eu te agradeço por essa aula, por esse ensinamento. Eu te peço, Pai, nos ajuda, Pai, a viver essa palavra. Que essa palavra seja viva em cada vida aqui, Deus. Nós queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. 1, 2, 3. Aleluias.